Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão por aí? Deixa eu abordar com vocês aqui um assunto muito importante, tá? Como a gente está falando muito de objetivos, planos de execução, nós estamos colocando aqui no papel, né, os nossos objetivos, os nossos sonhos, né? O que a gente quer atingir, o que a gente quer alcançar com os nossos investimentos financeiros, tá? Uma coisa muito importante que vocês já devem ter ouvido falar demais por aí é sobre a tal da reserva de emergência, tá? Então muita gente fala dessa reserva, reserva de emergência, reserva de segurança, o que que é isso, tá? Então assim, a reserva de emergência ela nada mais é do que você formar uma reserva de dinheiro, tá? Para caso aconteça algum tipo de emergência. Então assim, algo que de fato você não está esperando, tá? Então assim, pô, vamos dar alguns exemplos aqui já bem práticos, né? Tô começando o meu planejamento financeiro agora, começar a colocar meus objetivos no papel e tal, e aí você tá ali no primeiro, segundo, terceiro mês e sei lá, tua mãe fica doente, por exemplo, né? E aí você precisa ajudar ela financeiramente. E às vezes você não tem dinheiro guardado para aquilo ali, para situações de emergência, tá? Então vamos dar um outro exemplo. Se você pega e fica você mesmo, perde um emprego, né? Você tá ali, pô, trabalhando, você não guardou dinheiro ainda, você não tem uma reserva muito formada e você tem suas despesas fixas, você depende só de você mesmo e tal, e daqui a pouco você é mandado embora do emprego. E aí? Né? Hoje em dia a gente sabe que aqui no Brasil é muito imprevisível esse tipo de coisa. Né? Você um dia está trabalhando, no outro dia você pode não estar trabalhando, né? A gente nunca sabe. Ainda mais em tempos de crise, né, que a gente vive. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com isso daí. E aí, como que você vai custear os seus custos fixos ali sem você ter um emprego e sem você ter tido uma reserva de emergência, tá? Então, assim, muita gente já faz isso naturalmente, né? Ou já recebeu pelo menos uma orientação dos pais, de algum colega e tal, meu, ó, guarda uma grana para caso aconteça alguma coisa com você, você tem da onde tirar esse dinheiro, não precisa ficar emprestando dinheiro no banco ou pedindo dinheiro emprestado para os pais, tá? Então esse é mais um exemplo. Então são exemplos bem clássicos, tá? Geralmente é perda de emprego, né? E aí até você se reposicionar no mercado leva um tempo, ou não, né? Às vezes você consegue arrumar um emprego rápido, mas e se não conseguir? Como é que faz? E questões de saúde e doença, tá? Então assim, sempre que você for colocar os primeiros objetivos no papel para começar a executá-los, preze ali por fazer essa reserva de emergência, tá? E essa reserva de emergência, ela não tem uma regra. Então, assim, esquece tudo que você ouviu até hoje de reserva de emergência em questão de tempo, de prazo, né? Não tem uma coisa certa, não tem uma literatura, né? Não é uma ciência comprovada que você precisa guardar lá 6 meses do quanto você ganha por mês para você poder se manter. Então, assim, não tem essa coisa certa, tá? Nós falamos em coisas ideais, tá? Então, assim, o que, que é o ideal para você formar a sua reserva de emergência, tá? Então, assim, muita gente fala em 6 meses, em 8 meses, em 4 meses, então, assim, não tem uma exatidão. Porém, eu vou colocar você para pensar. Pensa que hoje o seguro-desemprego no Brasil, se não me engano, são 4 meses, tá? E também tem essa questão toda de você ter aquele tempo para se reposicionar no mercado. Pô, será que com a minha profissão hoje eu me reposiciono rápido? Em 3 meses, em 4 meses, em 6 meses? Não sei, tá? Então, assim, por regra, sempre pense em 4 meses e tem gente que estica até 12 meses, tá? Dependendo, quer ter uma margem de segurança até maior, né? Pô, eu vou fazer minha reserva de emergência caso aconteça alguma coisa comigo e eu fique um ano sem trabalhar, por exemplo. Ou eu precise arcar com um tratamento de doença durante um ano, ficar afastado, enfim, não sei, tá? Então, assim, por regra, tente colocar no mínimo 4 meses, tá bom? No mínimo 4 meses. O como que você faz, Eduardo? Eu faço 6 meses, tá? Então, assim, eu fico pensando que se hoje eu perdesse o meu emprego, se eu perdesse toda a minha fonte de renda, eu teria que ter pelo menos o volume financeiro de 6 meses das minhas contas fixas para eu poder me bancar, tá? Ah, Eduardo, mas como que eu faço esse cálculo? Você vai se basear justamente, se você for uma pessoa que tem CLT, que tem carteira registrada, você vai se basear no teu salário. Mas, Eduardo, eu tenho 2 empregos e eu consumo, né, durante o mês ali o dinheiro dos 2 empregos.
Então, assim, você vai ter que juntar esses dois salários que você tem, sei lá, ganho R$ 2.000 de um lugar e R$ 2.000 do outro, e o meu custo de vida justamente são R$ 4.000. Se eu não ganhar R$ 4.000 por mês, eu não consigo pagar minhas contas, tá? Então, que cálculo que você vai fazer? Pô, se eu preciso de R$ 4.000 por mês, tá? E eu vou fazer minha reserva de emergência para 4 meses, tá? Então você vai multiplicar R$ 4.000 vezes 4 meses, né? Então vai dar R$ 16.000 no mínimo que você precisa ter de reserva de emergência, tá? E aí vem outro mito que muita gente fica discutindo até demais, né? Pô, Eduardo, mas onde que eu vou guardar esses R$ 16.000? Obviamente que você vai ter que guardar numa aplicação segura, tá? E que tenha uma certa liquidez. O que é liquidez? É o tempo que vai levar para você ter esse dinheiro na tua mão. Então tem muita gente que fala que é um dinheiro que você precisa deixar ali para resgatar no mesmo dia se precisar. Eu já penso de maneira diferente, tá? E vocês vão entender mais para frente como que eu encaixo, né, a reserva de emergência no planejamento financeiro, nas aplicações financeiras, tá? Mas de toda regra, você precisa deixar esse dinheiro numa aplicação segura, tá? E que você tenha ali a possibilidade de resgate rápido, ou seja, você precisa pegar esse dinheiro na mão caso você precisar, beleza? Então, esse é o conceito, né, da reserva de emergência que você precisa saber, tá? Então, assim, não fica com medo de criar reserva de emergência. Tem muita gente que coloca muito empecilho para criar a reserva de emergência. Tem muita gente que enche o saco de fazer a reserva de emergência porque às vezes demora demais para você formar essa reserva, mas é sim um dinheiro muito importante que você precisa ter guardado caso aconteça algum tipo de emergência, beleza? Pega aqui agora no próximo vídeo ou em algum dos vídeos que vai estar aqui como extra ou como simulações, tá? A simulação para você criar a tua reserva de emergência, tá? Então eu vou mostrar para você ali como que você cria essa reserva, tá? Pô, Eduardo, eu vou conseguir começar a guardar R$ 200 por mês e eu quero fazer minha reserva de emergência, tá? Então você primeiro vai formar essa reserva de emergência, vai ver quanto que você precisa ali de dinheiro para ter nessa reserva de emergência e vai começar a formar ela aos poucos. E mais para frente, obviamente, você vai ver onde guardar, ou seja, onde que eu vou sugerir que você guarde a sua reserva de emergência. E aí você vai criar essa sua reserva de emergência e também já vai colocando os outros objetivos que você tem no papel, tá? Então, não é só para colocar o objetivo, o único objetivo que você tem, criar a reserva de emergência. Não, não faça isso, tá? Coloque lá em primeiro lugar a reserva de emergência e aí vai colocando gradativamente os seus outros objetivos que você tem, beleza? Pessoal, sobre reserva de emergência é isso, tá? Então, se você ficou com qualquer tipo de dúvida, volta o vídeo aí de novo, assiste de novo e vamos ali para a prática, que eu vou mostrar para você ali na prática como você formar essa reserva de emergência, beleza? Era isso que eu tinha para falar sobre o tema. Te espero no próximo vídeo. Um abraço e tchau, tchau. Até mais.